Olha, a CNN conversou com exclusividade com um dos advogados do ex-ministro Juscelino Filho. Ticiano Figueiredo disse que a Procuradoria-Geral da República ignorou documentos apresentados pela defesa e afirmou que nunca houve superfaturamento ou qualquer prática ilegal por parte do ministro envolvendo as emendas. O advogado disse ainda que confia que o Supremo Tribunal Federal possa encerrar o que chamou de maratona de factoides contra Juscelino Filho. Vamos ouvir. De todo modo, vamos aproveitar a oportunidade para ter uma palavra final do Supremo, já que é o órgão máximo do Poder Judiciário que vai dar a palavra final sobre a viabilidade ou não dessa peça acusatória, que nós temos certeza que é manifestamente ausente de base empírica. Portanto, colocará um fim a essa maratona de factoide que tem sido criada contra o ministro ao longo desses mais de 2 anos que ele vem exercendo o mandato de ministro das Comunicações, prestando serviço não apenas à população do Maranhão, mas também a toda a sociedade brasileira. É uma oportunidade que ficará claro que o ministro jamais agiu de forma ilegal ou cometeu qualquer tipo de ato ilícito. Vou dar muito boa noite aos colegas aqui de bancada, a Juliana Lopes e também ao Vitor Irajá. Ju, União Brasil quer seguir na esplanada, é isso? Pelo menos é o que está pensando ali a bancada do União Brasil. A gente sabe, Leandro, que é um partido dividido e que começou a questionar muito recentemente um desembarque completo do governo. Tem ali integrantes do União Brasil querendo uma candidatura própria para 2026, entendendo que é preciso fazer oposição ao governo Lula e não seguir na esplanada dos ministérios. Mas eu conversei com integrantes ali da bancada, que inclusive tiveram uma reunião hoje para tratar de vários assuntos, e tem um entendimento ali de que é melhor, nesse momento, a União Brasil seguir na esplanada dos ministérios. Por isso, vem essa apuração também ali de Brasília, de Telcuri, da equipe de analistas, de que, muito provavelmente, a escolha por outro nome para substituir, eventualmente, Juscelino Filho deve ser do União Brasil. O que provoca mais uma discussão. É um partido que a gente sabe está discutindo ali uma federação com o PP para tornar uma super legenda ali no Congresso Nacional, uma bancada muito ampla que pode ter o controle de muitas pautas importantes, quaisquer que sejam os governos, né, que estejam ali no executivo. É um partido que tem ali expoentes, ou pelo menos, ainda que seja uma candidatura independente, tem Ronaldo Caiado, que está aí fazendo pressão, tirando foto ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, querendo ser candidato à presidência da República. Então, essa divisão no União traz um questionamento sobre seguir ou não no governo. O entendimento da bancada é que agora não é momento para desembarcar completamente da esplanada dos ministérios, ainda que essa investigação sobre Juscelino Filho fragilize de alguma forma internamente o partido, e há um entendimento por seguir na esplanada até que os planos sejam decididos para 2026. Hoje isso foi tratado com alguns integrantes da legenda ali no Congresso Nacional e é um entendimento, pelo menos por enquanto. A gente lembra que a cúpula do União Brasil, eles sempre participam de uma reunião hoje de bancada ali no Congresso, não participaram, estavam tratando com o Juscelino Filho exatamente qual seria o caminho do ministro do partido dentro do governo do presidente Lula, e, por outro lado, tinham ali os integrantes no Congresso tentando entender ali o futuro da legenda junto ao presidente Lula. O entendimento, resumidamente, é de que a legenda ainda, né, se torna mais forte tendo um ministério ali dentro da esplanada. Mas é claro que isso não afasta uma possibilidade daquela tão esperada dança das cadeiras, né, prometida ali internamente pelo presidente Lula, ocorrer a partir da saída do ministro. Ok, eu chamei agora há pouco o ministro, depois ex-ministro, só para poder a gente ressaltar que, de forma protocolar, né, a gente só chama ex-ministro após a publicação no Diário Oficial da saída dele do governo, fazendo essa correção. Vitor, você foi atrás para saber se a saída do Juscelino pode acelerar uma reforma ministerial, é isso? É isso. Boa noite. Qualquer coisa, muito boa noite a você, a Ju e a todos. Leandro, ainda em meio a esse contexto que a Juliana trazia há pouco, há sim, de fato, uma perspectiva de que a partir da possível demissão de Juscelino Filho do Ministério do Turismo, avance, portanto, essa negociação em torno de cargos na esplanada dos ministérios que são de interesse do governo Lula, entregar esses cargos para compor uma base maior
de partidos e também garantir ali pelo menos uma devolutiva em torno daquilo que vem sendo entregue no Congresso Nacional em termos de votos. Mas há também uma briga interna por parte desses partidos, por parte dessas lideranças, em torno desses cargos. Como disse a apuração da Juliana Lopes, há essa perspectiva, portanto, do União Brasil de se manter na chefia do Ministério do Turismo, mas há também o interesse do próprio PSD no Ministério do Turismo, o PSD de Gilberto Kassab, que vem alegando, inclusive, se comportar muito mais como base do que como pares, por exemplo, como o próprio União Brasil e também o MDB, buscando exatamente esse reconhecimento maior por parte do governo e posições, digamos, bem quistas ali dentro da esplanada dos ministérios. Vale um memorando histórico também, Leandro, que a primeira a ocupar a cadeira de ministra do Turismo na gestão de Lula, nesse terceiro governo de Lula, foi a ministra Daniela Carneiro, que foi demitida, portanto, deixou o cargo, depois, inclusive, de uma pressão e um suposto vídeo, que causou um rebuliço na esplanada, e posteriormente ela, inclusive, deixou o partido, o que causou um incômodo interno no União Brasil, que conseguiu, com o ministro se manter, com o Juscelino Filho se manter à frente do Ministério do Turismo. Agora, portanto, há essa vontade, pelo menos, de continuar ocupando um cargo importante na esplanada dos ministérios, enquanto o União Brasil se comporta de uma forma completamente sem direção definida. A gente acompanhou esse lançamento da pré-candidatura de Ronaldo Caiado, se não me engano, na semana passada, mostrando de fato essa divisão por parte do União Brasil, essa divisão interna, mas há essa perspectiva de que, a partir de agora, essa disputa, essa briga por essa cadeira de ministro do Turismo, de fato, se amplie no Congresso Nacional. Vale um destaque, ver o que o governo Lula vai conseguir negociar, porque, apesar de haver um interesse, há também pelo menos uma leitura por parte de algumas lideranças de que não seria conivente nesse momento, tão próximo das eleições, por exemplo, entregar aquilo que o governo Lula de fato quer, que é ter uma representação maior na esplanada dos ministérios com uma condicionante de um apoio para 2026, já, da construção de alianças significativas do ponto de vista eleitoral. Portanto, essa é uma condicionante que está na mesa e que os partidos também avaliam. Hoje a gente vê a União Brasil se comportando de uma maneira muito mais independente do que outros partidos ao centro que estariam mais dispostos, por exemplo, também a negociar esse possível apoio a uma possível candidatura de Lula à reeleição no ano que vem. O Vitor tocou num ponto bem importante, aí eu gostaria de escutar os dois. O Vitor falou sobre a questão do apoio do União Brasil, né? Que é interesse, é lógico, por parte do governo em ter apoio do partido do União Brasil no Congresso Nacional. Mas isso acontece em meio a um estudo de federação entre a União Brasil e o Partido Progressistas, né? Já olhando para as eleições de 2026, né? Pelo Ciro Nogueira, o presidente do PP. Né? O que isso significa? Significa que os partidos terão, é lógico, força, né? Sobretudo no Congresso Nacional, porque vai passar a ser uma primeira bancada, depois o PL e depois o PT, né, Juliana? Ou seja, isso acontece em meio a isso que tá surgindo nos bastidores, essas conversas de uma federação, de uma união do União Brasil e o Progressistas. É isso, eu falei aqui agora há pouco que isso vai, claro, aumentar bastante o poder do União Brasil, por isso é importante observar o cenário de momento, né? A União Brasil se sente mais forte tendo ali pastas, isso quer dizer também ter emendas, poder, né, sobre uma fatia interessante do orçamento, estando no executivo. É claro que se essa federação sair de fato do papel, o cenário muda e eles acabam tendo muito mais força, apesar de terem já pela quantidade de parlamentares, mas isso vai ser muito ampliado, porque vai ser uma superfederação. Qual é o panorama atual dessa superfederação? Ainda estão discutindo alguns pontos, porque esse casamento não pode ser desfeito. E aí é preciso decidir a situação dos dois partidos em alguns diretórios, diretórios estaduais. Por isso ainda não saiu do papel. Pelo PP já tem ali um sinal positivo. União Brasil tem alas divergentes, precisa ainda decidir sobre essa federação. Como ela ainda não saiu do papel e sim vai ser bastante poderosa se de fato sair, se esse casamento acontecer, União Brasil entende que estando com o executivo nessa pasta ou em outras, possivelmente, pode se tornar mais forte, pode ter mais força, inclusive no Congresso Nacional.
Até porque o PP já houve a especulação de que poderia deixar o governo, né, Vitor? É isso, né, Leandro? Há pelo menos essa pressão, inclusive, por parte do senador Ciro Nogueira, ele já falou publicamente a respeito disso, mas isso denota, na verdade, o quanto os partidos eles têm se comportado de uma forma muito mais independente nos últimos anos, muito, uma situação, na verdade, que se atrela muito a um poderio muito maior que tem hoje o Congresso Nacional em relação ao orçamento. Os partidos eles estão muito menos dependentes de cargos, de emendas, de verbas do governo federal do que já esteve historicamente. E a gente começa a perceber, na verdade, essas divisões internas e uma tentativa por parte, por exemplo, de PP, de União Brasil, de PSD, de se manter ali jogando esse jogo político, nesse tabuleiro político, com uma perna em cada canoa. Caso do PSD de Gilberto Kassab, por exemplo. Gilberto Kassab, que ocupa 3 ministérios no governo Lula e é secretário, inclusive, um importante aliado do governador Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo, possível, presidenciável em 2026. Agora, de fato, essa possível demissão de Juscelino Filho, Leandro, levanta também uma outra discussão a respeito, por exemplo, do uso da Codevasf, que foi uma protagonista, por exemplo, nos escândalos que a gente acompanhou durante o funcionamento do orçamento secreto.